As cartas estão na mesa e Libertadores sorteada. Agora o Flamengo sabe a maratona que pode ter que encarar. LDU na altitude, Deportivo Táchira na Venezuela e Central Córdoba, que não fica em Córdoba, na Argentina, fica mais ali ao interior. Sim, o Flamengo está numa maratona grande e ainda no primeiro semestre, ao final do primeiro semestre, vai para os Estados Unidos para disputar o Super Mundial. Será que o elenco do Flamengo está pronto para isso? Será que a minutagem está sendo bem gerida? Vamos analisar o potencial desse elenco em termos de minutagem e se isso tudo está no caminho certo. Então vem comigo, falar de tática, também um pouco de fisiologia, sem tatiquez! Deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal. Vamos alcançar os 80 mil inscritos muito em breve. Estamos muito perto. E eu lembro a vocês que hoje, sobre essa pauta e um pouco além dela, eu vou ter uma live com o Dr. Gustavo Asmar, um dos grandes ortopedistas deste país. Certamente ali um dos principais, se não for o principal, quando diz respeito à parte esportiva. Então vamos aproveitar que ele é rubro-negro e vamos trocar muita ideia com ele às 20 horas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acompanhar essa live. Quando a gente fala de fisiologia e de problema físico, a gente lembra logo de 2024. Então a gente começa a analisar usando essa referência, essa temporada como referência, tá? Então em 2024 o Flamengo teve 73 jogos, né, ao total, e nesses 73 jogos, o número de minutos máximos, desconsiderando acréscimos, foi 6.570, tá? Os principais jogadores em minutagem foram Fabrício Bruno, Gerson e Léo Pereira. Isso desconsiderando, por exemplo, seleção brasileira, tá? O Fabrício Bruno fez 5.153 minutos e jogou 78% da minutagem daquela temporada, né? O Fabrício Bruno não teve lesão. O Gerson chegou a ficar doente e mesmo assim fez 4.900 minutos, tá? Os que a gente tira aqui como negativo são os caras que têm um problema físico um pouco maior ali do Flamengo, né? Arrascaeta, Luiz Araújo e De La Cruz, que jogaram ali ao redor de 50% dessa minutagem. De La Cruz um pouco menos do que isso ainda. O Arrascaeta 54%, mesmo sem ter tido uma lesão tão séria assim. Afinal de contas, jogou o final da temporada no sacrifício, né? Não foi uma lesão que o afastou, que o impossibilitou. Pois bem, o Carioca representou 1.350 minutos, ou seja, 20,5% desse total de minutagem foi representado pelo Campeonato Carioca. Então é muito representativo, gente. É muito representativo. Nessa temporada, o Flamengo pode chegar a 85 jogos, especialmente se chegar à final, por exemplo, do Mundial de Clubes, né? O que não é tão provável assim, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Especialmente o Flamengo. Se não chegar, ainda assim vai fazer 80 jogos e tal, a não ser que caia muito cedo de Libertadores e Copa do Brasil, e não é para isso que as pessoas se planejam, né? Então, 7.650 minutos no máximo, tá? É o que o Flamengo vai ter. Até aqui, os caras que mais jogaram na temporada jogaram 10% dessa minutagem, tá? Um pouco mais de 10% alguns, um pouco menos de 10% alguns, a partir de 9,5 arredonda para 10, até 10,4 arredonda para 10. Então, Léo Ortiz, Eric Pulgar e Wesley foram as principais minutagens. Os três são jogadores de seleção, embora o Eric não tenha sido convocado. Arrascaeta, Luiz Araújo e De La Cruz, a gente sempre vai mapear. O Arrascaeta está com uma minutagem até parecida com a deles, né? Porque foi titular em todos os últimos jogos do Campeonato Carioca e tem tido uma sequência importante de jogos. Se não está tão bem tecnicamente, ele tem ficado à disposição. Então, o Luiz Araújo também com uma minutagem já crescente e o De La Cruz já ali sendo muito poupado, fez 355 minutos no Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca representa, nesse universo de jogos de 2025, 17,6%. Então, ainda assim, mesmo com o número maior de jogos, ele representa também uma quantidade representativa, tá? Quando a gente vai olhar a gestão de minutagem dentro do Campeonato Carioca, a gente vai ver que mesmo o cara que jogou mais minutos, que foi o Léo Ortiz, jogou 58% do tempo. E que dos titulares, aqui eu tirei os titulares daquele que a gente imagina que seja o time titular hoje, tendo em vista nosso chute aqui, porque o Felipe Luiz não escala
um time titular só, né? Ele fica rodando. A gente vê que, por exemplo, o cara que mais jogou 58% e o cara que menos jogou 24%. É claro que 2 desses titulares tiveram lesão, né? O Bruno Henrique e o Alexandro teriam minutagem maior, não fosse a lesão. O fato é que os titulares jogaram, em média, 47% do tempo total possível. Tá? Então, 47%, menos de metade do período que eles podiam ter jogado no Campeonato Carioca foi o que eles jogaram. Então, de fato, houve um certo descanso. Colocando num gráfico isso, a gente entende que o resto da temporada representa 82%, o que os caras jogaram representa esses 10%, e o que eles já descansaram e não terão que jogar são 7,6%. Isso quer dizer que esse descanso fica ali diluído ao todo, né? Em algum momento, esse descanso vai ser cobrado positivamente, né, gente? Positivamente, tendo em vista que o descanso feito, ele já não vai ter que jogar esse descanso depois, né, utilizando frente ao todo. Analisando 25 e 24, só no Campeonato Carioca, os 2 anos foram 15 jogos cada um. Eu coloquei marcado ali num cinza mais escuro os titulares que foram titulares nas 2 temporadas, que se você quiser você pode comparar um pouco melhor. Mas notem como o time em 2025 fez 47% dos minutos, mas em 2024 fez 74% dos minutos. Isso por orientação da diretoria, que foi acatada pela comissão técnica do Tite, né? Então, isso tudo gera uma diferença também. O Léo Ortiz, por exemplo, que é o jogador de maior minutagem de 2025, fez 785 minutos. E o Luiz Araújo fez 849, que foi o jogador menos utilizado entre os titulares de 24, ou seja, o menos utilizado dos titulares de 2024 foi muito mais utilizado do que o mais utilizado dos titulares de 2025. Isso é simbólico. O Arrascaeta, analisando problemas, né, possíveis problemas, fez 707 minutos, enquanto no ano passado fez 1.128, né, uma diferença ali acima de 50%, enquanto o De La Cruz fez 355 e na temporada anterior fez 910, quase o triplo da minutagem. Então, isso é óbvio que foi cobrado lá na frente, isso é matemático. Olhando uma projeção de minutagem em 2025, a gente entende que o Léo Ortiz ele tem 875 minutos jogados, incluindo a Supercopa, né? Eu estava falando só de Carioca, mas 565 minutos folgados, que ele já folgou e que não vai ter que jogar. O que falta a disputar, no máximo, são 6.210 minutos, isso jogando 90 minutos de todos os jogos que o Flamengo pode jogar, se o Flamengo chegar em todas as finais. E a referência que a gente vai colocar aqui como máximo vai ser o Fabrício Bruno do ano passado, 5.153. Se ele fizer esse volume, né, que o Fabrício Bruno fez, sem querer cobrar que ele faça mais, ele vai fazer 4.278 minutos ainda. Frente ao todo, representa 69% do que falta disputar. Ou seja, ainda assim ele vai ficar fora de cerca de 2.000 minutos. Isso se ele fizer uma temporada muito forte de minutagem, tá? Notem o tamanho do drama. Vamos olhar o Arrascaeta agora. Pro Arrascaeta, 728 foi jogado e 712 foram folgados. Olhando o que falta disputar, 6.210, e usando como referência, não dá para usar o Fabrício Bruno como referência, usando como referência os 4.500 minutos que o BAP falou lá atrás na entrevista de posse dele, a gente teria um saldo de 3.772 para que o Arrascaeta jogasse. Isso seria 61% do que falta disputar. Tá? Ou seja, ainda assim, ele ficaria de fora de cerca de 2.500 minutos, tá? Uns 30 jogos do que falta, tá? O que tem de positivo aí? Vai ter menos jogos de seleção nessa temporada, então esses caras vão ficar menos disponíveis para os técnicos de seleção e mais disponíveis para os técnicos do clube. O que tem de negativo é claro que o intervalo é muito menor. Os 15 jogos esse ano aconteceram num intervalo em que aconteceram, 12 na temporada passada. Tá? Então, a temporada passada, apesar da minutagem ser muito maior, o espaçamento da agenda era maior também, o que explica, em parte, também a escalação de mais titulares. Mas, vamos lá, analisando como se fosse uma constante a minutagem e colocando uma conta de chegada, a gente fez uma análise aqui que mostrou para vocês que a minutagem é sim um possível problema. E na live de logo mais a gente vai explorar tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e marca o sino logo, ativa logo o sino na live que vai rolar comigo e com o Dr.
Gustavo Asmar, tá bom? Muito obrigado e eu fui!